Seja bem-vindo ao canal Analisando Consciência da Fé, meus irmãos, pela razão. Pergunta é, né, meus irmãos, 3. Trindade não existe no bíblico. Eu vou falar um pouco, questão falando sobre unidade. Com o tempo, meus irmãos, eu vou falar o significado quantidade. Qual é o significado de unidade? Ser junto, se tornar um, ter o mesmo pensamento. Ser um só e ter unidade, compartilhar da mesma ideia. Meus claros, meus irmãos, o pensamento de Deus, meus irmãos, não é mesmo de Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, Deus é Pai, não, meus irmãos, e Jesus Cristo é Filho. Meus claros, meus irmãos, Deus é maior e Jesus Cristo menor. Então, meus irmãos, o pensamento de Deus não é mesmo de Jesus Cristo, meus irmãos. Cada um é diferente. Deus fez cada um diferente, meus irmãos. Apesar, meus irmãos, Deus, Jesus Cristo não é igual. Tanto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, meus irmãos. Apesar, meus irmãos, Jesus teve o atributo de Deus, meus irmãos, pelo poder dele, pela autoridade dele. E sabendo, meus irmãos, que Jesus Cristo depende de Deus para tudo, meus irmãos. Meus claros, meus irmãos. Se Jesus, meus irmãos, fosse Deus, então, meus irmãos, Jesus não precisava ensinamento de Deus. E sabendo, meus irmãos, que Jesus Cristo teve outro Pai, o Pai significa Deus Jeová Pai. E apesar, meus irmãos, Jesus Cristo é um Pai celestial, sim. Mas Jesus teve um Pai, meus irmãos. E apesar, meus irmãos, Jesus Cristo desceu do céu, meus irmãos, 100% perfeito. Mas Jesus disse, meus irmãos, que ele tinha um pai. Então, meus irmãos, Jesus é o Filho unigênito, literal de Deus. E não significa, meus irmãos, Jesus é Deus. Jesus nunca pensou de ser Deus, meus irmãos. E se Jesus fosse Deus, meus irmãos, se Deus coloca Jesus como fosse Deus, como ia ser o nível de Deus, de ele fazer outro Deus, como fosse o Deus gerado nele? Não pode, meus irmãos. Então, se Deus escolheu Jesus como fosse o intermédio do tempo determinado, do princípio, meio e fim, pelo propósito de Deus, pela missão de transmitir amor, Jesus, meus irmãos, foi Deus pelo intermédio de tempo, do tempo determinado, do propósito de Deus. E depois, meus irmãos, Jesus entregou. Diz assim, Jesus disse, meu Pai está entregue tudo do propósito de cumprir, meus irmãos, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, meus irmãos, ser um só, ter unidade. Então, meus irmãos, Jesus Cristo, meus irmãos, ele é único. Deus, meus irmãos, ele é único. Ele não vai compartilhar, meus irmãos, em termos de um sentido, da mesma ideia de Jesus Cristo, meus irmãos. Porque o pensamento de Deus é uma coisa, de Jesus é outra, meus irmãos. Não é um pensamento igual, meus irmãos. Porque Deus é Pai e Jesus é Filho, meus irmãos. E verdade, meus irmãos, de Jesus ser Deus, pela existência. Porque esse, meus irmãos do céu, isso prova da existência de Deus. Deus não consegue carregar uma pedra. Deus não consegue, pela existência dele, entendeu, meus irmãos? Pela existência de tudo, meus irmãos. Deus carregar um avião.
Deus não tem como carregar o ônibus. ônibus. Isso prova, meus irmãos, da existência de Deus. E sabem que Deus confia nele mesmo, meus irmãos. E Deus sempre existiu. E sabendo, meus irmãos, Deus criou Jesus Cristo, meus irmãos. Deus sempre existiu. E apesar, meus irmãos, Jesus Cristo estava ajudando Deus. Mas Deus não depende de nada, meus irmãos. E apesar que Jesus queria o melhor para ele. O exemplo do uso da palavra unidade. Eu sou com você. Temos os mesmos pensamentos sobre esse assunto. Então, meus irmãos, como eu disse, o pensamento de Deus é diferente do pensamento de Jesus Cristo. E apesar, meus irmãos, os dois não são iguais. Então, meus irmãos, eu não estou blasfemando da Trindade. Algumas coisas, meus irmãos, algumas coisas eu aceito pela conduta de um sentido. Jesus Cristo, Deus e Jesus Cristo, eles são parecidos. E não significa que eles são iguais, meus irmãos. O pensamento de Deus é uma coisa e Jesus é outro. Porque, meus irmãos, Deus ensinou Jesus Cristo. Entendeu, meus irmãos? Deus desceu como homem e sendo limitado. Deus, meus irmãos, não tem limite de poder, como Jesus teve o limite de poder pela autoridade de Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, Deus é uma coisa, Jesus é outro. Mas algum termo, meus irmãos, que ele parecia como Deus, pelo intermédio do tempo, do princípio, meio e fim, do propósito dele. E não significa, meus irmãos, Deus criou outro Deus gerado entre ele. Não, meus irmãos. Ele criou Jesus como filho dele, do propósito dele. E sabendo, meus irmãos, que Jesus nunca pensou ser Deus. Quando Lúcifer, meus irmãos, Lúcifer queria ser Deus, queria rebelar, blasfemar. E aí ele teve que usar Jesus Cristo, meus irmãos, demonstração dos anjos. Porque Jesus nunca queria ser Deus. E Lúcifer, meus irmãos, queria ser Deus. E ele não conseguiu. Aí depois Deus colocou Jesus pelo intermédio do tempo como sendo Deus, como fosse Deus, parecido como Deus. Mas não significa que Jesus foi Deus da eternidade. Jesus Cristo foi um Deus do passado, do presente e do futuro, e não da eternidade, meus irmãos. E sabendo que Jesus Cristo foi o Pai Celestial. Até mais, meus irmãos. Tempo eu vou falar sobre mais isso. E apesar, meus irmãos, Lúcifer queria ser Deus. E sabendo, meus irmãos, que Deus escolheu Jesus Cristo, meus irmãos, pelo intermédio do tempo, por causa dos anjos, porque os anjos queriam ser Deus. E depois Jesus teve uma demonstração de obedecer Deus, entendeu, meus irmãos? De não ser Deus. Mas Deus humilhou os anjos e termo assim, meus irmãos, porque Jesus escolheu como um Deus pelo intermédio, para mostrar aos anjos que Jesus Cristo nunca queria ser Deus. E Jesus Cristo nunca pensou de ser Deus. Até mais, meus irmãos. Se inscreva no meu canal.